Olá, povo de Deus, Assunção de Nossa Senhora, no 20º domingo do tempo comum, 18 de agosto de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Apocalipse 11, 19, 12, 1 a 6a e 10ab. 1 Coríntios 15, 20 a 27a e Lucas 1, 39, 56. O evangelista que mais nos fala de Maria é São Lucas, mas ele nada falou do final da vida de Maria, assim como nada falou do final da vida de Paulo, seu grande companheiro de caminhada. Suas últimas palavras sobre Maria nos dizem que ela estava junto com os discípulos de seu filho quando da vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Com que idade e como Maria deixou essa vida, onde viveu seus últimos dias, nada sabemos. Era costume dos primeiros cristãos guardar os restos mortais daqueles que tinham sido importantes e queridos no segmento de Cristo, sobretudo dos mártires. Sobre o corpo de Maria, porém, nada sabemos. Assim, a Assunção de Nossa Senhora não se encontra na Sagrada Escritura, mas foi transmitida pelos cristãos oralmente e escrita por séculos. Os primeiros escritores sagrados, chamados Santos Padres da Igreja, como São João Damasceno, se referem à morte de Maria com a palavra dormição, aludindo que sua morte foi suave e foi assistida por vários discípulos, entre eles estava São Dionísio, que narrou os fatos. Segundo ainda a tradição, os apóstolos foram levados para Jerusalém na noite anterior à dormição de Nossa Senhora. Dizem que o apóstolo São Tomé chegou 3 dias depois e pediu para ver o corpo de Nossa Senhora, e quando retiraram a pedra do túmulo, o corpo já não se encontrava lá. Os anjos retiraram seu corpo imaculado e transportaram ao céu, pois, como seu filho, ressuscitara ao 3º dia. Esses relatos foram assumidos pelo Concílio de Calcedônia no ano de 451. Em 1º de novembro de 1950, pela Constituição Apostólica do Papa Pio XII, munificientíssimo, deu-se a definição do dogma da Assunção de Nossa Senhora, afirmando que ela foi levada ao céu em corpo e alma. Mas a bula papal tampouco entra em detalhes, se Maria morreu ou não. Lucas 1, 39, 56. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes.
Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Maria assume a história do seu povo e é a primeira cristã por excelência. Temos hoje um relato bastante conhecido da visita de Maria à sua prima Isabel e a oração que ela fez, que se transformou no famoso Cântico do Magnificat. Sua oração é como uma síntese dessa história. Para comprovar isso, é bom ver os textos bíblicos paralelos ao Cântico do Magnificat, que nos remetem à história do povo. Além disso, é bom também colocar a oração de Maria dentro do todo do Evangelho escrito por Lucas. Esse todo nos mostra a opção clara de Deus pelos pobres e pequenos. Por exemplo, é de grande ajuda para se entender o Magnífica comparar as bem-aventuranças e as malaventuranças, Lucas 6, de 20 a 26, com a oração de Jesus, Lucas 10, 21, que diz que o Pai revelou a boa nova aos pequeninos, a escondendo dos sábios e entendidos, e com a parábola do rico e do pobre. Em todos esses textos, o que salta aos nossos olhos é que Lucas nos mostra que Jesus toma, sim, o partido dos pobres na história. Isto é, entre a causa do pobre e do rico, assume a defesa do pobre. Exalta o valor dos gestos dos pobres, ouve o clamor do pobre que grita por socorro, e do outro lado não deixa de apresentar ao rico a chance da salvação. Bons exemplos nesse sentido são os textos que falam do rico de notável posição, Zaqueu, e esclarece que não foi ele quem desprezou os ricos, mas estes, por apego aos seus bens, o recusaram, não priorizaram o reino. Propriedade dos pobres. É bom ressaltar que Lucas, diferentemente de Mateus, não impõe condições aos pobres à participação no reino. Podemos concluir que Maria, por meio de sua oração, exalta a Deus por sua opção pelos pobres, da mesma forma que fez seu filho Jesus. Há, portanto, uma profunda coerência entre a vida de Maria e a de Jesus Cristo. Apocalipse 11, 19, 12, 1 a 6, A e 10 a B. Ao contrário do que muitos pensam, Apocalipse não significa previsão do futuro, mas sim uma análise metafórica da segunda metade do primeiro século da era cristã. Trata-se de um texto que quer encher de esperança os cristãos que viviam perseguidos pelo Império Romano, além de outros fatos que podiam abalar a confiança deles sobre a vitória de Cristo. Em pouco tempo, esses cristãos presenciaram o incêndio de Roma pelo imperador Nero, a revolta judaica com a destruição de Jerusalém e de seu templo, a erupção do vulcão Vesúvio, que destruiu a grande Pompeia e outras cidades. Nesse contexto adverso, Apocalipse quer sustentar a esperança dos perseguidos, um grito de ânimo e coragem aos desanimados e o anúncio inconteste da vitória final do Cordeiro. Apesar do aparente sucesso dos maus, por isso vemos no trecho da primeira leitura de hoje que, apesar da grandeza do dragão, a mulher conseguiu dar à luz aquele que viria governar todas as nações com cetro de ferro.
Assim, o filho dela foi levado para junto de Deus e os cristãos puderam dizer: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. A igreja sempre fez um paralelo entre a mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés e com a coroa de 12 estrelas na cabeça com Maria. Essa representação acabou se tornando no ícone de Nossa Senhora da Assunção ou da Glória. 1 Coríntios 15, de 20 a 27a. O apóstolo Paulo mostra Cristo como o primeiro dos mortos a ressuscitar, a vencer a morte. Essa leitura é escolhida para a festa da Assunção de Nossa Senhora, pois se atribuem a Maria semelhantes méritos de Cristo, isto é, também ela mereceu entrar na glória do Pai, abrindo as portas do céu para todos nós. A vitória do Cristo sobre a morte é partilhada por Maria, que foi elevada ao céu em corpo e alma, indicando que também nós participamos dessa vitória na medida em que assumimos nossos compromissos de seguidores de Jesus Cristo. Um beijo no seu coração.